Pessoal, vamos dar continuidade, né, à nossa aula falando sobre a estrutura da Terra. E hoje nós vamos falar sobre a formação dos continentes. Gente, a Terra, ela não é um planeta estático, pois tudo que existe no planeta, ele está em constante processo dinâmico, criando e recriando coisas. O mesmo acontece com os continentes, os quais nem sempre foram configuradas da forma como são conhecidos atualmente, não, e que continuam em processo de dinamização. O planeta Terra, gente, ele é composto por camadas, as quais possuem características estruturais diferenciadas, possibilitando assim que haja uma interpretação entre elas, movimentando inclusive os próprios continentes através do movimento das placas tectônicas. E hoje existem discussões bem aceitas sobre a formação dos continentes. E o que levam, né, a consideração o fato de que a crosta terrestre ela não é contínua, mas sim que é formado por grandes blocos rochosos que flutuam sobre o manto terrestre. E aí, quase 5 milhões de anos atrás, o nosso planeta ele estava se formando e a sua superfície, por exemplo, ela não era dura como é hoje, e sim uma pasta muito quente. E só para relembrar, gente, o planeta Terra ele é um dos 4 planetas telúricos existentes no Sistema Solar. Basicamente, ele é constituído por 3 camadas, sendo elas a que a gente já falou semana passada, não é isso? Crosta terrestre, que é a camada superficial sólida que circunda a Terra. O manto, que fica logo abaixo da crosta e é formado por vários tipos de rochas, que, devido às altas temperaturas, estão no estado pastoso, que é o magma. E o núcleo, que é a parte central mais intensa do planeta e acredita-se que seja formado por metais como ferro e níquel em altíssimas temperaturas. A crosta terrestre, gente, ela possui 2 partes. A hidrosfera, que é composta por água, e continentes, que não é coberto, né, pelas águas. E assim os continentes são as porções de terra não cobertas por água existente no globo terrestre. E são aceitos oficialmente 6 continentes terrestres, sendo eles América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. No entanto, muito se tem discutido na ciência sobre a possibilidade de continentes submersos e que podem ser um dia considerados oficialmente como continentes. E agora nós vamos falar um pouco sobre essas placas, né, litosféricas. Basicamente, gente, a designação dessas placas litosféricas, né, é o que? São partes rígidas superficiais da Terra, com cerca de uma centena de quilômetros de espessura, cujo conjunto, gente, ele constitui a litosfera e podem deslocar-se horizontalmente sobre o seu substrato viscoso, que se chama de astenosfera. E vale ressaltar também que os limites entre as placas, denominados bordos das placas, são de 3 tipos: rift oceânico, zona de subducção e falha transformante. E aqui, né, a crosta continental e oceânica é a parte mais extensa do manto superior, correspondente à camada da Terra, que é denominada de litosfera. E essa camada de rochas, gente, sólidas que envolve o planeta, não é contínua e se divide em várias placas denominadas de placas tectônicas ou placas litosféricas. E essas placas rochosas que se encaixam umas nas outras, elas flutuam sobre o manto, que é uma camada mais flexível. E agora a gente vai falar um pouco sobre esses limites entre as placas tectônicas. Isso porque, gente, a porção do manto que se localiza logo abaixo da crosta, ele move-se constantemente em consequência de um fenômeno, né, denominado de convecção.
E nesse fenômeno atuam correntes de convecção, que são movimentos cíclicos que ocorrem em qualquer tipo de fluido, líquido, gases ou materiais pastosos, como os que compõem o manto terrestre. E aí eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês como é que ocorre. Primeiro, a parte inferior do líquido em contato com o fundo da panela é a primeira a esquentar, né? Aqui, a parte do fundo. Em seguida, o que vai acontecer? Essa porção de água que se dilata com o efeito do calor, formando, ou melhor, se tornando menos denso, assim tende a subir, tomando o lugar das porções mais frias. E em terceiro momento, né, a água mais fria, agora no fundo da panela, se aquece mais rapidamente do que o restante e tende a subir. Dessa maneira, surgem as correntes de água que sobem de um lado e descem do outro, fechando o ciclo. E a partir daí, vai ter o que a gente chama de correntes de convecção. A partir daí, gente, no manto, essas correntes de convecção, elas são formadas à medida que as camadas de rochas derretidas mais próximas ao núcleo se aquecem e sobem em direção à crosta. Ao mesmo tempo, as porções menos quentes que estavam perto da crosta descem em direção ao centro da Terra, formando assim os ciclos. E com o material do manto, como esse material do manto ele é extremamente pesado e viscoso, o movimento cíclico é muito mais lento, por isso as placas tectônicas elas deslizam também muito lentamente. Então vamos lá. O que é que vai ocorrer aqui? Primeiro, o que é que vai ocorrer? O magma que está em constante movimento no manto, quando está situado próximo ao núcleo, ele recebe mais calor, torna-se menos denso e tende a subir. Em segundo momento, o que é que vai acontecer? Ao se aproximar do manto superior, o magma ele perde calor, torna-se mais denso e tende a descer. E em terceiro momento, o que é que acontece? Ao se aproximar do núcleo, o magma recebe calor e sobe novamente, caracterizando um movimento circular, ou seja, a corrente de convecção. É dessa forma que ocorre, gente. E então, pessoal, a maior atividade geológica da Terra, terremotos, vulcões e formação de montanhas, ela ocorre perto dos limites entre as placas tectônicas vizinhas. E existem 3 tipos de limites conforme o movimento das placas, uma em relação à outra. Vai ter aqui o convergente, o divergente e o divergente transformante. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Vamos falar primeiro aqui sobre esse aqui, o convergente. Gente, esse limite é aquele em que há uma colisão entre as placas tectônicas. A partir de então, ocorre quando a placa mais densa, ela mergulha sobre a menos densa. E a partir de então, vai formar grandes cadeias de montanhas, como os Andes na América do Sul e o Himalaia na Ásia. E os limites convergentes, gente, também chamados de destrutivos, eles podem ocorrer entre duas placas oceânicas, entre uma placa oceânica e uma continental, e entre duas placas continentais. Eu vou tirar, né, a marquinha para vocês observarem bem como é. Ó. Então, você tá vendo aí esse morrozinho formando aí, né, as montanhas. A próxima que nós vamos falar é esse limite divergente, que ocorre nas cordilheiras, gente, existentes no meio dos oceanos, denominado de dossais mesooceânicos. E nesses limites, as placas elas afastam-se umas das outras, permitindo que o material quente e viscoso do manto ele suba à superfície, dando origem, com o decorrer do tempo, a novas porções de crosta oceânica. O próximo que nós vamos falar é esse aqui,
que é o transformante ou conservativo, que ocorre quando as placas tectônicas elas deslizam lateralmente uma em relação à outra, sem colisão ou afastamento. E nesse caso, gente, o deslizamento das placas ocorre em sentidos opostos, sem originar novas áreas de crosta nem destruí-la. Porém, provoca, né, o surgimento de grandes falhas no terremoto. E ainda, gente, falando um pouco ainda mais sobre o movimento das placas tectônicas, ainda que as placas tectônicas elas estejam se movimentando, quase nunca percebemos isso. Portanto, sobre as placas tectônicas estão apoiados os continentes e esses imensos blocos da litosfera terrestre não coberto pelos oceanos. Mas nas placas tectônicas, gente, também se apoia o solo do fundo dos oceanos, mares, rios e lagos. E agora nós vamos falar um pouco sobre a deriva continental, que é uma teoria, gente, que inicialmente postulou o movimento das massas continentais ao longo do tempo geológico da Terra. Considerando que anteriormente, gente, os atuais continentes, eles possuíam outras formas e até mesmo se situavam em outras localidades do planeta. E essas observações, elas foram realizadas antes mesmo que conhecêssemos um pouco mais sobre a respeito das placas tectônicas. O que serviu, né, como uma posterior comprovação da movimentação não só dos continentes terrestres, mas também de toda a crosta. Vale destacar também que a teoria da deriva continental ela surgiu há muito tempo, desde que o mapeamento de alguns pontos da Terra ele foi realizado. E a partir daí, desconfiava-se que os continentes eles estavam unidos, né? Porém, Francis Bacon, lá em 1620, ele sugeriu, por exemplo, que a costa leste do continente sul-americano e a costa oeste da África, eles encaixavam-se perfeitamente, dando a ideia de que eles haviam se separado em um passado remoto. E uma observação semelhante a essa já havia sido feita por Abraham Ortelius, lá em 1596. Então, isso é o que explica a deriva continental. Então, né, gente, inicialmente havia uma superfície terrestre, ou seja, um único continente, e esse supercontinente que os cientistas chamam de Pangeia, foi aos poucos se separando em blocos. Os grandes blocos separados deram origem aos continentes atuais, e a deriva continental não cessa, mas esse movimento é tão pequeno que não podemos percebê-lo. A teoria da deriva continental ela baseou-se principalmente nas seguintes evidências. Em evidência geomorfológica, na qual Wegener ele enumerou várias coincidências geomorfológicas entre os continentes, por exemplo, o fato de os contornos da atual América do Sul e da África se encaixarem como peças de um quebra-cabeça. Também em evidências litológicas, na qual Wegener ele verificou a presença de rochas ou camadas rochosas de constituição idênticas em continentes atualmente afastados. Também em evidências glaciais, na qual os sedimentos glaciais só se formam em regiões polares. No entanto, tais sedimentos foram encontrados na África do Sul e Índia, indicativo de que estes locais já se encontraram próximos ao Polo Sul e se afastaram, mantendo os registros rochosos. E também em evidências paleontológicas, uma das evidências mais impressionantes apresentadas por Wegener, que foi a existência de fósseis de seres vivos muito semelhantes em continentes distantes um dos outros, como aqui nessa imagem, né, que vocês estão vendo, que a localização de fósseis idênticos, gente, em locais atualmente isolados entre si, como Austrália, Índia, África e América do Sul, foi um dos principais argumentos de Wegener para fundamentar a teoria da deriva continental.
E também Wegener, ele apresentou evidências muito fortes, mas não conseguiu demonstrar como as massas continentais conseguiam se separar e quais eram as forças envolvidas no processo. Então, para alguns geofísicos, a teoria proposta pelos cientistas era inviável em razão da magnitude das forças necessárias para mover os continentes e por que os continentes se fragmentariam completamente ao se afastarem sobre o fundo do oceano. Para vocês, gente, e agora essa imagem, né, mostrando como que é uma placa tectônica. Logo aqui abaixo está ocorrendo o que a gente chama de correntes de convecção. Aqui é a fossa oceânica. Aqui é o que a gente chama de rift, que é o vale estreito situado ao longo dos eixos das dorsais médio-oceânica, que se divide, né, a litosfera em duas partes. Isso também é o que a gente chama de falhas transformantes. E essa fratura, gente, da litosfera, ela permite que algum magma suba até a superfície, originando, né, o vulcanismo. Aqui é o que a gente vai chamar de dorsal meso-oceânica. Logo aqui após ele está a fossa oceânica. E aqui, essa parte aqui, que é o continente, né, que faz parte da litosfera e também se desloca quando a placa se movimenta. Indo aqui para essa parte aqui abaixo, vindo para essa parte aqui abaixo, aqui vocês vão ter o que a gente chama de litosfera. Nesse aqui, deixa eu só tirar aqui um pouquinho desses riscos, né, para vocês visualizarem melhor. Aqui vai estar o que a gente chama de atenosfera, que é a camada que se situa logo abaixo da litosfera, formado pela região superior do manto, apresentando um aspecto líquido e pastoso. E como a sua temperatura é mais elevada, tem menor rigidez, sofrendo deformação quando sujeita a esforços. Logo aqui, né, é o que a gente chama de a placa litosférica, ela é subductada, ou seja, o magma que não atinge a superfície, ele desloca-se, né, lateralmente, e a placa litosférica que se encontra por cima é transportada por milhares de quilômetros. E quando o magma ele arrefece, ou seja, quando ele esfria, inicia-se aí um movimento descendente da placa para regiões mais profundas. E com esse movimento, gente, a própria placa litosférica ela é arrastada para o interior do manto, ou seja, sofre a subducção. E esse último aqui que nós vamos falar, né, que é a zona de subducção, que as correntes de convecção descem e arrastam consigo a placa litosférica para o interior da Terra. E a partir daí, no fundo oceânico, ocorre a formação de uma fossa. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima aula.